A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias apresenta a Igreja no Mundo de outubro de 2023. A seguir, de pequenos presentes à transformação de vidas, as máquinas de doação impactam pessoas em todo o mundo. Mais templos em menos tempo. O templo de Helena Montana é construído em módulos e montado no local. Mas primeiro, diante da tragédia, os santos dos últimos dias se unem aos amigos e vizinhos para levar consolo, serviço e esperança no Havaí. Eu espero que todos os membros da igreja e os que não são de nossa religião sintam esperança. Após os incêndios devastadores em Maui, os membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias entraram em ação para ajudar seus vizinhos necessitados, ainda que alguns tenham perdido a própria casa. O Naloto Talkiaho e sua família saíram de casa e no dia seguinte, a casa foi destruída pelos incêndios. Muita gente pergunta se a gente vai mudar, e eu falo que não. A gente vai ficar e ajudar. Isso é o que o Evangelho faz. Eu sei que todos esses desafios vão nos ajudar a ser mais fortes do que nunca. Membros das ilhas vizinhas prepararam caixas com comida, roupas e outros suprimentos para ajudar. Eu vi um bilhete em uma das caixas que dizia: Maui, amamos vocês. Com carinho, Ohana. Ohana no Havaí significa família. Os edifícios da igreja em Lahaina serviram de abrigo com aposentos privativos, suprimentos e ajuda com recursos da comunidade. Esse é provavelmente o melhor abrigo que eu já vi. Ele fornece individualidade, privacidade. E isso é fé e amor. A igreja doou um adicional de $1 milhão para a Cruz Vermelha Americana ajudar com o socorro na área. Foi surpreendente e triste ao mesmo tempo. Em uma região onde mais de 50 mil vidas foram perdidas e cidades reduzidas a escombros por 2 fortes terremotos na Turquia e na Síria, a Igreja de Jesus Cristo está ajudando a reconstruir vidas. Quanto mais ajudantes a gente vê, mais felizes a gente fica. Que Deus os abençoe. A igreja está doando $35 milhões. Os esforços de ajuda incluem distribuir suprimentos médicos e fornecer roupas e roupas de cama. 5 hospitais móveis doados pela igreja tratam pacientes nas comunidades mais atingidas da Turquia. A igreja também está trabalhando com a Agência de Gerenciamento de Emergência e Desastre da Turquia para fornecer centenas de milhares de caixas de comida e higiene aos necessitados. Uma das 4 responsabilidades divinamente atribuídas que temos como igreja é cuidar dos necessitados. E não é cuidar dos que têm as mesmas crenças que nós. É cuidar dos necessitados, não importa quem são e onde estão. Os esforços da igreja também estão ajudando donos de pequenos negócios a se reerguerem e fornecendo um novo acampamento com 500 casas containers para famílias desabrigadas. No Sudão do Sul, especialistas em saúde monitoram de perto a jovem família de Niatipo. De acordo com agentes de saúde, sua família é uma em 1 milhão que enfrentam grave insegurança alimentar na região. Neste ano, a Igreja de Jesus Cristo fez uma contribuição de $44 milhões a várias organizações que apoiam os esforços de minimizar a fome e cuidam de mães e recém-nascidos em mais de 30 países. Os primeiros 2.000 dias de vida são extremamente vitais para o desenvolvimento do cérebro. Se uma criança é bem nutrida nesse período, ela tem mais chances de se desenvolver. Toda a época de Natal, as doações feitas nas máquinas de doação da igreja seguem seu caminho pelo mundo para ajudar pessoas por meio de várias organizações beneficentes da África ao México. Na península de Yucatán, fica a pequena cidade de Sayé. Aqui, as mãos dessas mulheres se movimentam para tecer um intrincado desenho que formará uma bela rede. Elas estão aprendendo uma nova habilidade que pode ser feita em casa sem tirar o tempo com a família. As mulheres são vizinhas e juntas, com recursos das máquinas de doação e por meio da Mentors International, formaram uma pequena cooperativa. A renda extra as ajuda a comprar alimento e cobrir outras despesas.
Na Ucrânia, voluntários fornecem refeições aos refugiados, caixas de alimentos que começaram com os itens oferecidos nas máquinas de doação. E há também um abrigo. O espaço fornece refúgio às mães e seus filhos. Os esforços são coordenados pela Lifting Hands International, que se une às organizações locais para oferecer serviços essenciais. A gente sabe que as distribuições únicas de recursos são soluções de curto prazo, para ajudar com as necessidades imediatas e, depois que a gente constrói um relacionamento, a gente pode ajudá-las com as necessidades de longo prazo. No oeste da Tanzânia, perto de Kasulu, um grupo de mães celebra. Cada uma começou com 3 pintinhos que reproduziram e se tornaram 7.000 frangos em somente 3 anos. As mulheres levam as aves e os ovos para vender no mercado e cuidar melhor da família. As mães lideram o projeto com o apoio da Church World Service. Os recursos vêm de milhares de pessoas que compraram um frango nas máquinas de doação. Um esforço similar está em andamento. Samen Shabani, com apenas um casal de porcos, obteve 30 porcos no mesmo período de tempo. Ela vende os porcos e usa a renda para desenvolver sua fazenda e empregar os vizinhos. Samen, que já foi rejeitada porque não podia ter filhos, encontrou seu lugar junto a outras mulheres da comunidade. Não se trata apenas dos 2 porquinhos que demos a ela, e sim de sua dignidade na sociedade, de fazer parte dessa comunidade. Na região do delta do rio Tana, no Quênia, 3 comunidades de pastores, fazendeiros e caçadores, antes em conflito devido a recursos escassos, estão descobrindo como conviver em paz por meio da criação de abelhas. Com as colmeias compradas nas máquinas de doação, a Church World Service está ensinando essas pessoas a aumentar a produção de mel e a prepará-lo para a venda. As abelhas e o mel são uma promessa de um futuro mais doce. Eu me pareço como uma mulher moderna por causa desse produto. A gente tem o melhor mel do mundo. As máquinas de doação oferecem vários itens e serviços de diversas organizações filantrópicas. Funcionando como uma máquina de vendas, a ideia é fazer da doação uma experiência pessoal. 100% de todo item comprado vai diretamente para uma ONG para ser distribuído em comunidades carentes. A Igreja de Jesus Cristo patrocina as máquinas de doação e cobre os custos gerais. Neste ano, pela primeira vez, as máquinas de doação ficarão disponíveis em mais de 50 cidades e online em givingmachine.org. Isso me capacitou, me ajudou a crescer. E por causa de sua ajuda e de suas doações, vejam o que eu consegui. Em São Francisco, mais de 100 voluntários da igreja apareceram para ajudar a ONG Life Moves a limpar e arrumar um abrigo com 240 camas chamado Centro de Navegação para pessoas em situação de rua. É chamado de centro de navegação porque a gente ajuda os usuários a seguir para um lugar melhor. Isso não é um serviço voluntário fácil. Os membros, não importa o que eles estão fazendo, sempre têm um sorriso no rosto. Os usuários são o motivo da gente existir. Os membros da igreja e os que nos apoiam possibilitam isso. No ano passado, mais de 2.100 pessoas voltaram para moradias estáveis por meio da Life Moves e há planos de construir mais alguns centros de navegação na Califórnia. Quando voltarmos, um sonho antigo vira realidade. Um novo programa piloto traz vozes de todo o mundo para cantar com o coro do tabernáculo. Eu ainda não consigo acreditar que vou cantar com o coro. Há bênçãos extraordinárias que ocorrem devido a esse trabalho na vida de pessoas e na própria igreja. No aniversário de 179 anos do martírio de Joseph Smith, a editora do historiador da igreja lançou o último volume impresso de sua obra histórica de 27 volumes, de Joseph Smith Papers, que começou em junho de 2001. Não é no estilo de romance ou narrativo. São muitos documentos que foram colocados juntos como uma história. Podemos ver como Deus usa uma pessoa comum e cria algo magnífico. O projeto reúne documentos remanescentes de Joseph Smith, inclusive os documentos fundamentais da igreja, em uma coleção de fácil acesso.
A coleção completa inclui mais de 1.300 relatos em diários, mais de 600 cartas e mais de 150 revelações. Além dos volumes impressos, o projeto disponibiliza todos os seus recursos gratuitamente em josephsmithpapers.org. A música é uma linguagem universal e usar o poder da música para levar a esperança do Evangelho restaurado de Jesus Cristo tem sido o encargo do Coro do Tabernáculo desde sua fundação em 1847. Toda a igreja celebra Cristo. Não apenas citamos suas palavras, mas cantamos seus louvores. Para muitos membros em todo o mundo, o sonho de cantar com um coro morando fora de Utah estava fora de alcance. A gente sabe que é impossível pra gente que não mora lá. Até recentemente. Como parte de um novo programa piloto, o coro fez audições que levariam participantes internacionais a Salt Lake City para cantar com o coro na Conferência Geral de abril de 2023. Quando eu recebi o e-mail, eu pensei que era um golpe, sabe? Porque eu não moro em Salt Lake. Os participantes foram selecionados do Brasil, Filipinas, Taiwan, Malásia, Gana e Nigéria. E uma surpresa inesperada para duas mulheres que moram em lados opostos do México. Eles me disseram que eu tinha sido escolhida e mais uma pessoa do México e que o nome dela era Georgina Montemayor, de Monte Rey. E eu falei, como assim? É a minha cunhada. E não sabiam que a outra estava fazendo testes. Você tá brincando? Eu tô chorando. Eu ainda não consigo acreditar que vou cantar com o coro. Durante toda a conferência, o Coro do Tabernáculo se juntará a participantes globais. É um dia memorável, é um dia maravilhoso poder estar aqui, cantar com o Coro do Tabernáculo. Ao final da conferência, o coro cantou uma música de despedida a seus irmãos e irmãs cantores. Há uma união entre todos os membros do coro e fomos muito bem recebidos. E pudemos testificar de nosso Salvador por meio da música. Mais da metade dos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias mora fora dos Estados Unidos. Assim, não apenas refletimos nossa condição de membro, mas também podemos proporcionar um sentimento de inclusão. O alcance global do coro continuou no verão, quando ele começou sua turnê mundial Esperança, com uma visita de 6 dias à Cidade do México. A turnê marca uma nova abordagem de como o coro expande sua missão de alcançar as pessoas em todo o mundo. Além de fazer concertos ao vivo, o coro se engajou na assistência humanitária, na colaboração interreligiosa e nas conexões culturais. El Coro del Tabernáculo. E pela primeira vez em seus 100 anos de história, o principal programa do Coro do Tabernáculo, Música e Palavras de Inspiração, foi transmitido em espanhol. A transmissão semanal em espanhol é um dos programas piloto do coro e tem o propósito de aumentar sua influência e visibilidade mundial. E quando voltarmos, homenageado por sua contribuição para a paz e a união, o presidente Nelson recebe o Prêmio da Paz Gandhi King Mandela. Você tem trabalhado incansavelmente para construir pontes de compreensão em vez de criar muros de segregação. Russell Marion Nelson Sr., médico PhD. Em reconhecimento a seu contínuo ministério em busca da paz, harmonia e reconciliação, o presidente da igreja, Russell M. Nelson, foi agraciado com o Prêmio da Paz Gandhi King Mandela na histórica Morehouse College, em Atlanta, Geórgia, em 13 de abril de 2023. Porque você, Russell Marion Nelson Sr., carrega a luz da verdade. O líder mundial de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias recebeu o prêmio em um vídeo pré-gravado apresentado na cerimônia que teve uma audiência de mais de 2.600 pessoas. Precisa começar com cada um de nós.
O presidente Nelson de fato faz o que diz. Uma das primeiras coisas que ele nos lembrou é que precisamos eliminar o racismo e nos elevar acima da polarização deste mundo. E recentemente ele nos instou a nos tornarmos pacificadores. Deus quer que seja assim. Que o presidente Nelson seja o campeão atual na luta por justiça social, igualdade racial e reconciliação. Você tem trabalhado incansavelmente para construir pontes de compreensão, em vez de criar muros de segregação. Estamos reunindo pessoas em eventos como este. Estar juntos para homenagear aqueles que fizeram contribuições extraordinárias para a harmonia interreligiosa, paz e justiça é algo poderoso. Você vai receber um medalhão. E o medalhão terá a imagem, o perfil de Gandhi, de Martin Luther King e de Mandela. E um retrato a óleo do presidente Nelson foi colocado no lugar de honra da Escola Internacional. Uma honra dada a dezenas de outras pessoas notáveis na história desta capela. Deus não ama uma raça mais do que outra. As diferenças de nacionalidade, cor, cultura não mudam o fato de que somos verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Há algo muito sincero e agradável no presidente Nelson. Eu sinto que estou lidando com alguém bem autêntico. Fiquei impressionado com o que vi em Utah. No início de abril, o rei de Gana, Gamantse, viajou da África Ocidental até as montanhas rochosas dos Estados Unidos e a sede da igreja. Durante sua visita, o Gamantse viu os locais de ajuda humanitária da igreja, inclusive a Praça de Bem-Estar e o Centro Humanitário. Um dos destaques foi assistir à Conferência Geral da Igreja. Damos as boas-vindas à Sua Majestade, o Rei Gamantse de Accra, Gana, que está aqui conosco hoje. Enquanto esteve em Utah, o rei se encontrou com líderes da igreja, inclusive a primeira presidência. E Sua Majestade viajou para a Universidade Brigham Young em Provo, onde se reuniu com estudantes de Gana. Vocês formam um grande povo. Que Deus abençoe esta amizade. Pela primeira vez, um presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas se reuniu com a primeira presidência na sede da igreja em Salt Lake City. Natural da Hungria, Saba Korossi também visitou a biblioteca do Family Search e a Praça do Templo. A igreja trabalha de perto com agências de socorro da ONU, fazendo contribuições substanciais a seus esforços humanitários. Adorei o discurso do presidente Oaks. Foi muito bom, muito útil. É sobre amar Deus e seus filhos. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência, e sua esposa, Kristen, realizaram um devocional para jovens adultos em maio, no qual compartilharam pontos de vista tanto espirituais quanto de vida. Esses momentos são estressantes para todos nós, mas o Evangelho de Jesus Cristo nos dá muitos motivos para termos bom ânimo. Seus colegas sofrem de ansiedade, estão vulneráveis às drogas, viciados nas redes sociais e procuram aconselhamento em números recordes. Vocês são afetados por essas influências, mas para vocês as boas novas superam tudo isso. Vocês sabem que são filhos de Deus. Nas belas montanhas de Ohio e à sombra do histórico Templo de Kirtland, está uma casa modesta que, como o templo, tem muito significado para os santos dos últimos dias. Nesta casa, Joseph recebeu revelações que continuam a guiar e fortalecer a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nos tempos atuais. No final de agosto, depois de vários anos de pesquisa cuidadosa e restauração, os dignatários da cidade, vizinhos e membros da Comunidade de Cristo e da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias assistiram à dedicação da casa de Joseph e Emma Smith em Kirtland, Ohio. Esta casa foi o local onde eles moraram juntos pelo período mais longo antes da morte de Joseph. Ele supervisionou a impressão da primeira edição de Doutrina e Convênios e a impressão da segunda edição do Livro de Mórmon. Nesse lugar, ele também organizou o primeiro Sumo Conselho da Igreja e traduziu uma parte do Livro de Abraão. Antes da dedicação, os Bednar visitaram a casa dos Smith, assim como o templo de Kirtland, com o apóstolo da Comunidade de Cristo, Lachlan E. McKay.
O que mais me chamou a atenção hoje foi estar na casa de Joseph e Emma e estar no templo de Kirtland e refletir sobre como que eles fizeram influencia todos nós, todos os dias de nossa vida. Essa é uma visita especial e única para nós. Dos Vidania. Foi uma jornada inspiradora, emocionante e espiritual quando o elder Ronald A. Rasband, do Quórum dos 12 Apóstolos, e sua esposa Melanie embarcaram para um ministério na Europa, na primavera, o que incluiu visitas à França, Alemanha, Armênia e África do Sul. Oro para que o Pai Celestial abençoe todos vocês com tudo o que precisam individualmente, um a um. Na França, o elder Rasband se reuniu com jornalistas e o prefeito Richard Delepierre para falar sobre o Livro de Mórmon e o impacto positivo que o Templo de Paris, França, tem na região. Ok, vamos trabalhar. Na Alemanha, o elder e a irmã Rasband trabalharam com os missionários para montar kits de higiene e ajudar as vítimas dos terremotos de fevereiro na Turquia e Síria. Na Armênia, eles visitaram missionários e membros, como a família Pogosyan, que perdeu seu filho Rovanes em 2020. E os selamentos que sua família fez no templo unem sua família pela eternidade. Ao término de seu ministério, o elder Rasband se reuniu com o vice-presidente da África do Sul e falaram sobre como a igreja tem ajudado a aliviar o sofrimento humano no país. É por isso que estou aqui no Chile. Vou ao Uruguai e à Argentina para ensinar sobre Jesus Cristo. Em uma viagem de 10 dias a 3 países, o elder Ulisses Soares e a esposa Rosana compartilharam o amor de Jesus Cristo com milhares de pessoas na América do Sul. Em sua primeira parada no Chile, o elder Soares foi convidado a falar na rede de TV chilena TVN, que é transmitida para 25 países. Um apóstolo é um homem chamado por Deus, por inspiração do profeta de Deus na terra, para representar Jesus Cristo e prestar testemunho dele. O elder Soares se reuniu com o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, em sua residência em Montevideo. Foi uma reunião maravilhosa. Conversamos sobre suas iniciativas, programas e desejo de ajudar o povo do país. O ministério na América do Sul se encerrou na Argentina, onde ele ministrou aos membros da igreja, discursou em uma conferência interreligiosa e foi entrevistado por um importante jornalista argentino. Todos somos filhos do Pai Celestial. E essa visão nos ajuda a nos conectar com as pessoas e nos sentir próximos a eles. E espero que se sintam próximos a nós. Tchau. A seguir, o primeiro templo desse tipo na Tailândia leva o Espírito do Senhor a Bangkok e muda para sempre a vida de um homem que ajudou a construí-lo. E amor por meio do serviço. Mais de 700 jovens da igreja ajudam nas Olimpíadas Especiais em Berlim. Bangkok, Tailândia. Uma terra fértil de rica história espiritual embelezada por templos famosos. E agora, um novo centro de adoração se abre. O majestoso templo de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Com torres que chegam a 76 metros, esta Casa do Senhor abriu suas portas para a visitação pública no início de setembro. É um lindo edifício em uma bela cidade, mas que é muito mais que só um edifício. A construção do templo de Bangkok, Tailândia, começou em janeiro de 2019. Anurat Kaeosha foi empregado como gerente de construção. Eu não sabia nada sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas desde o princípio, no coração, eu sabia que o templo era um lugar sagrado. Então era uma grande responsabilidade. O templo tem 9 torres, cada uma com telas decorativas que se fundem perfeitamente com o céu, fazendo um lindo contraste brilhante à noite. O projeto do interior segue os padrões e as cores da arquitetura tailandesa. Esse é o lugar onde o céu e a terra se conectam. Ele permite que nos liguemos a nossos antepassados, nossa família e torna as famílias eternas. 4 anos após a construção,
Eu queria entender melhor o que construí. Eu demorei quase 3 meses para aprender o Evangelho. Percebi que era isso que eu procurava. Todo domingo, quando eu vou à igreja, sinto amor. Não somente o amor de Deus, mas o amor entre os membros. Eu digo de todo o coração que estou muito feliz por ter me tornado membro. Porque agora eu sinto mais paz em minha vida. E esse templo significa tudo para mim. Esse templo também mora no meu coração. Somos gratos por existir uma Casa do Senhor aqui em Bangkok, na Tailândia. Não é um templo só para Bangkok, mas para o sudeste da Ásia e o mundo. Esperamos que pessoas maravilhosas venham e sintam o amor de Deus. Eles vão encontrar paz, santidade, família, proteção e alegria. O templo será dedicado no dia 22 de outubro de 2023. Reivindicamos essa terra e honramos as inúmeras vidas perdidas e escravizadas. Uma ocasião histórica no que é considerado solo sagrado. Bem-vindos à grande abertura, dedicação, cerimônia e celebração do Museu Internacional Afro-Americano em Charleston, Carolina do Sul. O museu, por respeito, foi edificado sobre pilares acima do terreno, onde navios negreiros trouxeram 40% de todos os africanos escravizados aos Estados Unidos. Claramente, esse espaço tem histórias de traumas e tragédias, mas também tem histórias de resiliência. É um museu poderoso onde cada americano pode aprender algo. Ele tem um centro de história da família que pode ser usado como um recurso para traçar sua própria genealogia. O Centro de História da Família do museu tem o suporte do Family Search International da igreja e foi possível devido à doação de $2 milhões da igreja. Uma das coisas que realmente aprecio sobre a relação com a igreja é que o Centro de História da Família se tornou uma pedra preciosa do museu. É uma parte poderosa da experiência do museu. E eu acredito que a igreja, ao entregar esse presente para nós, nos deu uma ajuda transformadora. O Family Search International dá acesso gratuito a bilhões de registros e apoia o Centro de História da Família e aqueles que esperam descobrir sua herança e terra natal. Este é um local sagrado. Havia a visão do que eles queriam realizar e os líderes da igreja viram a visão e agora essa visão é uma realidade e essa visão vai inspirar milhões de pessoas. O Museu Internacional Afro-Americano, IAM, está agora aberto, um nobre empreendimento de verdade e esperança que promete pagar altos dividendos além de qualquer valor monetário. Nós somos o legado deles e eles são o motivo de continuarmos a lutar pela verdade e esperança. Foi uma cena de esperança e inspiração em Berlim. Em junho, mais de 6.000 atletas de 190 países vieram competir nos Jogos Olímpicos Especiais de 2023. E nos bastidores, 700 jovens adultos membros e amigos da igreja foram voluntários como parte da grande conferência de serviço europeia. A gente tem um grupo da igreja com 700 pessoas e eles são úteis porque são muito confiáveis e podem ajudar a ter um papel essencial nessa experiência. O voleibol me inspirou a trabalhar em equipe, em um time. É a mesma coisa nessa grande conferência. A gente trabalha juntos e é maravilhoso ver como a gente trabalha em união para fazer isso tudo acontecer. Para as 2 semanas do evento, os participantes da conferência vieram de 48 países para demonstrar seu amor a Deus, ajudando pessoas e incentivando um senso de união e inclusão. O mundo vai reconhecer que temos uma juventude maravilhosa. Temos fiéis discípulos de Jesus Cristo. É um grupo especial e grandioso, aberto ao mundo. Há um lugar no sistema educacional da igreja para você. Mais estudantes do que nunca estão fazendo faculdade por meio do sistema educacional da igreja nas universidades e faculdades da igreja, e foram quase 150.000 este ano, e os esforços para servir ainda mais estudantes online estão aumentando. A BYU Pathway agora oferece cursos de graduação. Há progressos significativos no sistema educacional da igreja.
Vemos mais envolvimento, mais relevância e um foco real dos alunos depois da pandemia. A BYU é a embaixadora principal. As matrículas da BYU Idaho mais que triplicaram. Tem sido pedido à BYU Hawaii que também se concentre nesta área. A BYU Pathway continua a crescer de maneira inabalável. As universidades e faculdades da Igreja têm o compromisso de oferecer educação de qualidade enquanto fortalece a fé em Jesus Cristo. Há 4 mensagens principais aos pais e jovens da Igreja. A primeira é que estudar é uma responsabilidade espiritual. A segunda é envolver o Senhor no aprendizado. A terceira é confiar que a liderança espiritual da BYU em todo o sistema educacional da Igreja é forte e está crescendo. E o quarto é que a BYU Idaho é uma opção incrível. Acreditamos nos alunos, acreditamos no potencial dos alunos que estudam aqui. Temos procurado criar um ambiente aqui no qual possam se tornar discípulos de Jesus Cristo por toda a vida e, ao terminarem os estudos, fazer do mundo um lugar melhor. Tudo o que fazemos na universidade começa e termina com o Evangelho de Jesus Cristo. Isso inclui a esperança que acompanha o Evangelho de Jesus Cristo, a bondade que advém do Evangelho de Jesus Cristo. Eu não sorrio assim há muito tempo. Estou feliz que tudo correu bem. A seguir, a renovação do Templo de Salt Lake alcança um marco importante e levaremos você às dedicações e às aberturas de terra de templos em todo o mundo. Isso quando voltarmos. Jesus Cristo é a razão pela qual construímos templos. Enquanto o trabalho de construção de templos continua em todo o mundo, alguns templos recém-construídos e renovados têm sido dedicados. No leste dos Estados Unidos, o presidente Dallin H. Oaks, da primeira presidência, dedicou o templo de Richmond, Virgínia, em 7 de maio. Anunciado pelo presidente Nelson em 2018, esse é o primeiro templo no estado da Virgínia. Em 4 de junho, o Templo de Columbus, Ohio, foi rededicado por M. Russell Ballard após uma extensa renovação. O Templo de Columbus, Ohio, foi originalmente dedicado em 1999 pelo então presidente Gordon B. Hinckley. Em 18 de junho, o apóstolo Gary A. Stevenson dedicou o Templo de Helena, Montana. Esse é o segundo templo no estado de Montana e o primeiro a ser construído com a nova técnica de construção modular que permite que templos sejam construídos mais rapidamente. Detalhes sobre a construção virá mais tarde nesta transmissão. A seguir uma visitação pública, o presidente Henry B. Eyring, da primeira presidência, dedicou o Templo de Saratoga Springs, Utah, em 13 de agosto. O Templo de Saratoga Springs, Utah, é o 18º templo construído em Utah. E pela primeira vez na história da igreja, em 17 de setembro, 3 templos distintos foram dedicados. Nos Estados Unidos, o apóstolo David A. Bednar dedicou o templo de Bentonville, Arkansas, o primeiro templo construído no estado. No noroeste dos Estados Unidos, o elder Quentin L. Cook dedicou o templo de Moses Lake, Washington, o 4º templo no estado de Washington. E na América do Sul, o apóstolo Neil L. Anderson dedicou o templo de Brasília, Brasil. Localizado na área norte da cidade, ele é o 10º templo dedicado no Brasil. Além das dedicações, desde abril foi realizada a abertura de terra de templos em Port Vila, Vanuatu, Port Moresby, Papua Nova Guiné, Montpelier, Idaho e em Belo Horizonte, Brasil. Além das dedicações e aberturas de terra, os templos históricos da igreja continuam a ser restaurados e renovados. No local da renovação do templo de Salt Lake City, um marco importante foi realizado em maio. A instalação bem-sucedida dos primeiros 98 isoladores de base. Isso é literalmente a parte mais importante e mais difícil do projeto inteiro que a gente está começando agora. Cada isolador de base tem cerca de 2 metros de diâmetro e pesa 8 toneladas. Já colocados, os isoladores de base atuam como grandes rolamentos deslizantes que mantêm o templo estável em um terremoto. Nós fomos meticulosos em medir tudo muito bem para que quando a gente os colocasse no lugar, eles se assentassem exatamente onde deveriam estar. É muito gratificante ver um isolador corretamente no lugar. Eu não sorrio assim há muito tempo. Estou feliz que tudo correu bem.
Os últimos 3 anos foram usados na preparação dos isoladores de base. Reforçar as fundações de concreto armado, que tiveram que ser construídas abaixo da fundação original construída pelos pioneiros a 10 metros da superfície original. A antiga fundação de pedra teve que ser reforçada e barras de aço tensionadas foram adicionadas para amarrar ainda mais e fortalecer a antiga fundação. No final, tudo o que foi feito para fortalecer a fundação será fixado no telhado com cabos tensionados semelhantes, desde o topo do templo até sua nova fundação. Se um terremoto ocorrer, todos aqueles que reverenciam esta icônica estrutura sagrada ficarão gratos pela previsão e pelo trabalho árduo que foram investidos nessa melhoria sísmica. Chegar a esse ponto foi uma realização enorme, por isso trabalhamos tanto. Quando voltarmos, Salt Lake City recebe a maior conferência do jazz já feita. A parceria da igreja com a NAACP ajuda a educar novas mães em Memphis. E o Family Search e o festival Smithsonian Folklife ajudam pessoas a se conectar a seu passado. Essas histórias e muito mais em notícias. Vocês, mulheres, são uma visão gloriosa. A presidente-geral da Sociedade de Socorro, Camille N. Johnson, e suas conselheiras abriram a Conferência Anual de Mulheres da BYU em maio. Foi a primeira vez em 2 anos que a conferência foi realizada presencialmente, lotando o Marriott Center e o campus da BYU. Em julho, a presidente Johnson participou de um painel de debate sobre liberdade religiosa na Faculdade de Direito de Notre Dame, em Londres. Conforme as religiões se unem, podemos ser luz. A presidente Johnson, que já praticou a advocacia, esteve no painel com líderes de outras 2 religiões. No espírito de administração e conservação do Grande Lago Salgado, que estava historicamente em níveis muito baixos, em abril, o bispo Waddell, do Bispado Presidente, delineou a doação de cotas de água equivalente ao suprimento da casa de 20 mil famílias. Essa doação permanente de água vai beneficiar o Grande Lago Salgado e seu papel essencial na conservação do ecossistema e da economia ao redor. Fazendo novas amizades enquanto se achegam mais a Jesus Cristo, milhares de jovens compareceram à conferência da área Utah para jovens adultos solteiros em agosto. Durante 3 fins de semana, a conferência ofereceu concertos, corrida de 5 quilômetros, serviço e nutrição espiritual de líderes da igreja, inclusive do elder D. Todd Christofferson. O tema anual foi Juntos em Cristo. Há um espírito especial quando nos reunimos para nos divertir e aprender a nos achegar a Cristo. Todo mundo estava empolgado. A gente estava servindo, muito legal. Centenas de adolescentes de 50 escolas se reuniram em uma capela em Aliso Viejo, Califórnia, em abril, para montar 50 mil pacotes de aveia para os necessitados. Tem centenas de jovens aqui agora e a gente está embalando tantas refeições quanto a gente conseguir. Acho que a gente já fez umas 20 mil. O projeto, patrocinado pelo Servir Agora como parte do Dia Global de Serviço da Juventude, é uma iniciativa da Youth Service América. Em um esforço para combater a mortalidade infantil, jovens grávidas em Memphis, Tennessee, estão aprendendo a cuidar melhor de seu bebê na igreja e no programa My Baby for Me, apoiado pela NAACP. Como o bebê deve dormir ou quantas vezes ele deve ser amamentado, aprendi praticamente tudo isso no curso. A igreja também está investindo $500 mil para renovar o escritório da NAACP em Memphis e criar um lugar convidativo para os eventos comunitários da entidade. Os membros da igreja em todo o mundo agora podem receber materiais mais rapidamente. Em junho, o bispo Gerald Cosset, do Bispado Presidente, dedicou um novo centro de distribuição global de última geração com 31.500 metros quadrados em Salt Lake City, que atenderá a quase 75% do volume de pedidos da igreja no mundo. Vendo a necessidade de um mundo que muda rapidamente, a primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos lançaram a 2ª edição do guia Pregar Meu Evangelho. É a primeira atualização em quase 2 décadas desde que o guia foi lançado. Em julho, o Family Search International marcou forte presença em Washington, D.C., ao participar do festival Smithsonian Folklife, realizado no National Mall por 2 semanas.
A história é muito importante para ficar só com historiadores. Tem que estar com as famílias também. É por isso que amo o Family Search. Quando voltarmos, solo sagrado em Montana, veja como um novo e revolucionário processo de construção edificou uma casa do Senhor em Helena, Montana. Estamos nos adaptando ao conselho do profeta e fazendo as coisas um pouco diferentes para assegurar que isso aconteça. Ele é lindo, maravilhoso e é realmente uma casa de Deus. Na capital do estado, um novo templo recém-construído, o Templo de Helena, Montana, foi aberto à visitação pública antes de sua dedicação em junho. O que você vai notar ao entrar no templo é sua beleza simples, mas o que vai sentir é o espírito de paz. Como em outros templos, a arquitetura é majestosa e o acabamento refinado e belo. Mas o Templo de Helena, Montana, tem uma característica singular. É o primeiro templo a usar um revolucionário processo de construção que promete mais eficiência, menor tempo de construção e um impacto positivo de conservação. Um novo templo será construído em cada um dos seguintes locais. Desde que se tornou presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em 2018, Russell M. Nelson anunciou planos para a construção de 133 novos templos. Temos um profeta muito focado na importância dos templos e do trabalho do templo. O bispo W. Christopher Waddell, primeiro conselheiro no bispado presidente da igreja, faz parte da liderança encarregada de supervisionar a visão do profeta de construir templos. Estamos nos adaptando ao conselho do profeta de fornecer templos para os membros da igreja em todo o mundo. E precisamos fazer as coisas um pouco diferentes para que isso aconteça. E é aí que entra a Blocks, uma construtora com nova tecnologia, projeto e engenharia. A Blocks trabalha com a igreja em um programa piloto para templos específicos. O processo se chama DMI, ou Construção e Instalação de Projeto. DMI é o processo de construir módulos do templo em uma instalação fora do local e depois levá-los ao local do templo para instalação. O processo muda de construção convencional, no qual projetos são recriados, para um processo no qual a gente pode começar a expandir e usar a cadeia de suprimentos e outros recursos. Na fábrica de Birmingham, Alabama, o primeiro templo desse tipo foi desenvolvido. O templo tem 25 módulos separados que unidos se alinham perfeitamente, assim a gente pode levar esse templo a qualquer lugar do mundo. Os módulos terminados são embalados e enviados ao local do templo. É extraordinário ver a mão do Senhor em todo o processo. Devido ao progresso, à tecnologia e aos métodos de construção, agora é possível fazer isso. Eu cheguei aqui há 2 semanas e a gente já tem a estrutura. Sinto que é algo que pode mudar a maneira da gente construir templos em todo o mundo. O gerente de logística, Zach Hart, membro da igreja, é grato pela oportunidade de estar em um projeto tão significativo. Quando eu contei para minha família o que eu ia fazer no meu novo emprego, foi emocionante. A gente vai poder levar templos a muito mais pessoas de maneira mais rápida do que no padrão tradicional. Isso é o que mais importa para a gente. O que realmente queremos é levar templos a mais membros da igreja. Em muitos casos, o processo DMI vai reduzir pela metade ou até menos o tempo de construção de um templo. Sei que isso vai abençoar a vida das pessoas. Um novo processo que preserva a qualidade e a beleza majestosa encontradas dentro e fora das casas sagradas do Senhor, como no templo de Helena, Montana. E vai ser uma bênção contínua para os membros da igreja em todo o mundo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias apresentou a Igreja no Mundo, outubro de 2023. Para ver a Igreja no Mundo online, acesse newsroom.churchofjesuschrist.org. E para ver os vídeos completos dessas histórias, inscreva-se no canal de notícias da Igreja no YouTube.